Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós queremos compartilhar com vocês hoje aqui a mensagem ministrada no último domingo, dia 7 de novembro. Nós estamos comemorando os 504 anos da Reforma Protestante no mundo. Dia 31 de outubro de 1517 é a data comemorativa. Portanto, agora, no dia 31 de outubro passado, 504 anos da Reforma Protestante no mundo. Tanto é que aqui no Brasil, como nós gostaríamos de informar, dia 31 de outubro não é o dia de Halloween. Dia 31 de outubro não é o dia das bruxas. Dia 31 de outubro é o dia da proclamação do Evangelho. E é uma lei isso, firmada pelo presidente na época, a presidenta na época. As transformações, elas foram benéficas em todas as áreas da vida, principalmente na área cultural. Esses foram os frutos da reforma protestante a nível de mundo. Então, o objetivo dos protestantes na época era que a igreja se voltasse às escrituras, voltasse à palavra de Deus, que estava esquecida. Praticamente 90 a 95% da população, pasmem vocês, desde o primeiro século até então, a data da reforma, era praticamente analfabeta. Os pilares da reforma protestante do século XVI foram estabelecidos, graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre um dos pilares da reforma protestante, que é sola scriptura. Não se assuste, é um termo de origem latina, mas que significa somente as escrituras. E o nosso texto base está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e homem aqui é ser humano, ou seja, tanto homem como mulher, para que o ser humano, o homem ou a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E a nossa proposta é: por que devemos permanecer firmes nas Escrituras? O apóstolo Paulo, só para a gente entender o contexto, o momento em que ele estava passando, vivendo, o que o motivou a escrever essa carta a Timóteo, precisamos considerar algumas coisas aqui. Primeiro, o ano provavelmente era 67, 68 depois de Cristo. Paulo estava em Roma. O apóstolo Paulo estava preso. Seus dias estavam contados. Estava sentenciado à morte. Qual que era o seu crime? Pregar a palavra de Deus. Informar que Jesus Cristo é Senhor. A igreja então passava por forte perseguição, porque o imperador Nero exigia culto a si próprio. A informação é: Nero, o imperador, é Senhor. Nero, ele foi imperador em Roma de 54 a 68. E o que o nosso texto pretende nos transmitir, a ideia central, ela está intimamente ligada à preocupação do apóstolo Paulo para com seu filho na fé, Timóteo, sobre a questão de perseverar na fé, nesse momento tão difícil que a igreja estava atravessando. Timóteo estava sendo preparado para ser o pastor de uma das igrejas firmadas, plantadas pelo apóstolo Paulo. E, portanto, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo para que ele permanecesse firme, permanecesse na fé. Paulo chama a atenção de Timóteo para com o cuidado, para com o zelo, para com a responsabilidade sobre como ele deveria guardar a fé, como ele deveria guardar os ensinamentos, a palavra que foi transmitida a ele e que ele precisava repassar isso para a igreja. Ou seja, a preocupação de Paulo em relação a Timóteo é que Timóteo não comprometesse o conteúdo a ser transmitido à igreja sobre o conhecimento adquirido. Então, nós precisamos compreender o que estava se passando naquele momento, naquele tempo, naquele ano. Em 18 de julho de 64, depois de Cristo, uma noite de verão em Roma, um incêndio devastador atingiu a cidade toda. A cidade foi praticamente toda queimada. Possuía
a Roma 14 bairros. Dos 14, o fogo se estendeu por 10 bairros. O imperador Nero foi quem colocou fogo em Roma. Desses 14 bairros, restaram apenas 4 bairros que não sofreram danos. E justamente nesses 4 bairros era onde estava mais povoado, onde havia uma maior concentração dos cristãos, dos judeus. E o que o imperador faz? Premeditadamente coloca a culpa nos cristãos. E desencadeia-se a partir de então uma forte perseguição aos cristãos. Nero, imperador em Roma, promove um massacre, uma chacina cruel contra os cristãos. Os cristãos foram caçados, crucificados, amarrados em postes, queimados, passados ao fio de espada, presos, jogados nas masmorras frias. E como resultado dessa perseguição, consequentemente crescia a apostasia, ou seja, muitos cristãos começaram a apostatar da sua fé. Haja vista essa perseguição ter sido muito forte. E enquanto o Império Romano declarava e exigia das pessoas lealdade ao imperador, e as pessoas eram obrigadas a dizer que César é Senhor, não esse Jesus Cristo é Senhor, porque para os cristãos a mensagem do Evangelho na época é Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive, sem medo. Eles não se preocupavam nem com as suas vidas. E isso batia de frente com essa mensagem cristã, essa mensagem evangelística, batia de frente, né, com o que o imperador exigia das pessoas. Exigia culto a si próprio. E essa foi a primeira confissão de fé, então. Jesus Cristo é Senhor. Essa foi a primeira confissão de fé, a primeira confissão de fé no primeiro século. E falar essa frase, pronunciar Jesus Cristo é Senhor, custou e ainda custa a vida de muitos cristãos pelo mundo todo, porque ainda há muitas perseguições em países que são países onde você não pode falar do Evangelho, países com forte perseguição. Declarar, crer de fato nessa confissão de fé, Jesus Cristo é Senhor, também proporciona salvação. Amém? O apóstolo Paulo então alerta Timóteo que a igreja iria experimentar tempos difíceis. Ele escreve nessa carta, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 9, Paulo vai qualificar os últimos dias como tempos terríveis, marcados pelo egoísmo, arrogância, desobediência, ingratidão, crueldade, traição, orgulho e ausência de amor na família. Por isso, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e o encoraja a permanecer firme nos ensinos a ele transmitidos através das Escrituras. E nós vamos procurar hoje, aqui, de uma forma rápida, vamos procurar responder a pergunta proposta na nossa mensagem, que é justamente por que devemos permanecer firmes nas Escrituras. Essa mensagem é para nós hoje. Essa mensagem é muito atual. E a primeira parte, o primeiro ponto, a primeira divisão da nossa mensagem é informar que as Escrituras alimentam a nossa fé em Cristo Jesus. Veja só o texto. Acompanhe comigo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim: quanto a você, é uma menção direta a Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Observe como é que começa o versículo 14. Quanto a você, permaneça firme. Essa palavra é para você, essa palavra é para nós, é para mim. Então a igreja, nós estamos diante do maior desafio na vida cristã, que é justamente permanecer. A preocupação de Paulo é muito atual.
A igreja precisa perseverar, a igreja somos eu e você, onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós desenvolvemos a nossa vida, onde a vida acontece. E Paulo sabia sobre a vida do seu discípulo na fé, Paulo conhecia a sua estrutura familiar, Paulo conhecia a mãe de Timóteo, Paulo conhecia a avó de Timóteo, conhecia o pai de Timóteo. E ele sabia muito bem sobre o ensino que Timóteo recebera desde pequeno sobre as Escrituras. E Paulo procura trazer a memória do Timóteo, informando Timóteo: as Escrituras são sagradas. É como se eu estivesse dizendo para você: creia nas Escrituras, creia na palavra de Deus, creia no Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia é sagrada. A fonte é fidedigna, é confiável. A essência é de Deus. O Espírito Santo foi quem inspirou os homens de Deus a escreverem as santas palavras. Paulo ainda diz para Timóteo, capítulo 3, versículo 15, as Escrituras salvam mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo então procura ressignificar, trazer à memória de Timóteo o que ele havia dito. Segundo de Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, tem a seguinte menção: Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O Espírito Santo que habita em nós é quem faz nos lembrar de tudo que a gente ouviu. O Espírito Santo é que faz isso. Então, o Timóteo, ele é convidado pelo apóstolo Paulo a reter, ou seja, manter o padrão, agarrar-se firmemente à palavra. As Escrituras, além de alimentar a nossa fé em Cristo Jesus, elas também confirmam a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz o versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo assim informa Timóteo. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o apóstolo Pedro nos ajuda também a entendermos essa questão da inspiração das Escrituras. Ele diz, segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que é impelidos? É inspirados, é guiados, é orientados. Então a inspiração foi a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores das Sagradas Escrituras. A inspiração é o registro confiável da verdade de Deus ao ser humano. A inspiração foi um trabalho extraordinário do Espírito Santo de Deus, com propósitos, finalidades, objetivos, garantindo que as palavras que os autores escreveram fossem precisas, fidedignas, como dissemos, dignas de confiança. Por isso que o apóstolo Paulo afirmou: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Resumindo os termos, útil para o ensino, aquilo que é certo. Para a repreensão, é o que corrige o que está errado. A palavra faz isso. Para a correção, como fazer o que é certo. Para a instrução na justiça, ou seja, é a educação na justiça. E a justiça é a vontade de Deus, é o desejo que Deus tem para conosco, em que nós venhamos a permanecer no caminho certo. O Espírito Santo é o responsável em legitimar, autenticar as palavras de Deus ao coração, à mente das pessoas. Essa palavra de Deus, ela tem objetivos, propósitos, finalidades. Alinhar as nossas vidas à vontade de Deus, para cada um de nós. Lembrando então o que nós já vimos, as Escrituras, o Evangelho, alimentam a nossa fé em Cristo Jesus. O Evangelho também confirma a vontade de Deus para as nossas vidas. E a nossa terceira parte é: as Escrituras nos preparam para as boas obras. É verdade. Olha só o que diz o texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Para que o homem de Deus, ou seja, para que o ser humano, para que a mulher de Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado
para toda boa obra. O que Paulo está informando a Timóteo e serve para cada um de nós hoje, é que a palavra de Deus é quem nos prepara, nos equipa e nos capacita para as boas obras. Eu me lembro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, as palavras do apóstolo Paulo à igreja em Filipe. Paulo informa aos filipenses: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até os dias de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Nós fomos abençoados, nós precisamos ser instrumentos de bênçãos na vida de outras pessoas. Nós precisamos ser, antes de toda e qualquer coisa, homens e mulheres de Deus. Observe o texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus, o ser humano, a mulher, eu volto a repetir, eu volto a afirmar, tanto o homem como a mulher, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós, que trabalha o nosso caráter e deseja muito trabalhar através de nós, para que o ser humano, tanto o homem como a mulher, seja preparado para toda boa obra. E o que é a obra? A obra é a ocupação, é o serviço, é o trabalho para Deus, é a sua vida, é o que você faz diariamente para a glória de Deus. Portanto, nós somos equipados, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a toda boa obra. Eu gostaria de concluir com você informando que quanto mais nós conhecemos de Deus e da sua vontade para com as nossas vidas, mais comunhão, mais intimidade, mais capacitados pelo Espírito Santo nós seremos. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus, para que a gente possa viver, para que a gente possa trabalhar para Deus, para que a gente possa trabalhar para o reino de Deus. Eu gostaria de encorajar você hoje a permanecer firme, assim como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, encorajando a Timóteo para que ele permanecesse firme na fé. Eu gostaria de encorajar você hoje a continuar crendo no Deus dos impossíveis. Entregue as suas causas ao Senhor. Deus é especialista em causas impossíveis. Ele é Senhor dos impossíveis. Entregue a sua causa a Ele, porque somente Deus é por nós. Nós podemos em Cristo nos tornar pessoas melhores. Nós podemos em Cristo nos tornar, mesmo em tempos difíceis, melhores pessoas. Se as coisas estão difíceis para você, se as coisas estão difíceis para nós atualmente, e o momento pelo qual nós passamos não é tão fácil, pense bem, o momento em que os nossos irmãos na fé atravessaram era muito pior. E o Espírito Santo de Deus é quem nos sustenta a perseverar no Senhor. Nos consola, nos encoraja a permanecer firmes. Por isso Jesus disse, e ainda diz, coragem, perseverança, resista, permaneça firme na palavra. Gostaria de orar com você neste momento. E a melhor oração aqui que nós podemos fazer é: Deus, me ajuda. Faça essa oração. Deus, me ajuda. Essa oração, ela revela a nossa limitação. Nós reconhecemos que nós nada somos, que nada podemos sozinhos. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Essa oração também revela a grandeza de Deus como Salvador e Senhor. Essa oração, ela também revela o poder de Deus sobre todas as coisas. Essa oração também revela que nós necessitamos desesperadamente de Deus. É a melhor oração que alguém pode fazer. Deus, me ajuda.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da sua família, a extensão da sua família. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. A gente se vê.